um ministério central na administração do país. Um ministério que no atual governo já passou pelas mãos de 3 pessoas e agora vai ficar sob o comando de uma 4ª pessoa. Um ministério que já teve seguidor de Olavo de Carvalho, pastor evangélico e uma forte influência do centrão do Congresso. Um ministério cujas políticas públicas adotadas em sua mais recente versão seguem uma lógica bolsonarista de gestão paralela. Uma lógica que traz com ela suspeitas de desvios de dinheiro. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 28 de março de 2022. Dia em que Milton Ribeiro deixou o Ministério da Educação, o MEC, após ficar no cargo por 1 ano e 8 meses. A saída ocorre em meio a suspeitas de um esquema de lobby e propinas que seria comandado por pastores evangélicos. O ministro, ele mesmo um pastor evangélico, tinha se encontrado na véspera com o presidente Jair Bolsonaro para debater seu futuro. Nessa segunda, ele entregou uma carta ao presidente. Abre aspas agora para o ex-ministro da Educação. Tomo essa iniciativa com o coração partido de um inocente que quer mostrar a todo custo a verdade das coisas, porém que sabe que a verdade requer tempo. Sei de minha responsabilidade política que muito se difere da jurídica. Não me despedirei, direi um até breve, pois depois de demonstrada minha inocência estarei de volta, para ajudar o meu país e o presidente Bolsonaro na sua difícil, mas vitoriosa caminhada. Fecha aspas. A demissão é uma decisão que Milton Ribeiro não cogitava na semana passada. Do cargo. O senhor considera esse afastamento no momento? Não, eu não considero. Eu creio que, em primeiro lugar, o meu respeito ao senhor presidente da República, que é o dono do cargo em termos de gestão e administração. Ele, a qualquer tempo, a qualquer modo, ele pode pedir para eu me retirar. Aí sim, agora não por força... Você ouviu aí o Milton Ribeiro respondendo a uma pergunta da comentarista Ana Paula Henkel no programa Pingos nos Is, da Jovem Pan. Essa entrevista foi dada na quinta-feira da semana passada. No mesmo dia, o Bolsonaro fez sua tradicional live e disse que tinha confiança irrestrita no então ministro da Educação. Contra a gente. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ele tinha ali, eu acho que 19 agendas. Sim. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. O Bolsonaro estava comentando quais providências o Milton Ribeiro teria tomado com relação ao gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação, que veio a público no dia 18 de março por meio de uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. Os pastores em questão são Gilmar Santos e Arilton Moura. As 19 agendas às quais o Bolsonaro faz referência são reuniões ou eventos que tiveram a participação do ministro e dos 2 pastores. Gilmar e Arilton são citados num áudio revelado dias depois pelo jornal Folha de São Paulo. Nesse áudio, o então ministro do MEC é flagrado dizendo que tinha sido orientado pelo próprio Bolsonaro a priorizar o repasse de verbas para municípios que contassem com a indicação do pastor Gilmar. Desde que a primeira reportagem do Estadão veio à tona, uma série de prefeitos confirmou que o Gilmar e o Arilton se apresentavam como pessoas de influência no MEC para liberar verba pública para cidades. Alguns desses prefeitos disseram também que os religiosos pediam uma recompensa pela liberação do dinheiro público. A propina serviria tanto para liberar verba, quanto para ter acesso ao Milton Ribeiro, para realizar eventos do MEC em suas cidades. O pagamento dessas propinas, sempre segundo o que disseram esses prefeitos, apareciam de diferentes formas: depósito em conta corrente, barra de ouro, ou então até compra de bíblias. Os pastores diziam que essa contribuição seria usada para construir igrejas.
O Milton Ribeiro nega ter dado poder para os pastores, poder de intermediar verbas ou de controlar sua agenda. Também diz que o áudio em que é flagrado dizendo que o Bolsonaro chancela os religiosos foi mal interpretado e que, na verdade, o presidente queria apenas que todos aqueles que procurassem o MEC fossem atendidos. O agora ex-ministro diz também que sempre seguiu critérios técnicos para alocar as verbas públicas do ministério e que assim que teve conhecimento do lobby dos pastores, assim que soube de conversas que ele chamou de estranhas sobre a atuação dos pastores Gilmar e Arilton, ele acionou a Controladoria Geral da União. Essas foram as providências que o Bolsonaro disse que o ex-ministro tomou no trecho da live que você ouviu agora há pouco. A Controladoria Geral da União é um órgão de controle interno do governo federal que tem como função fazer pente fino em ações do poder público para conferir possíveis irregularidades no uso de verbas. As conversas estranhas a que o Milton Ribeiro se referiu seriam denúncias anônimas encaminhadas ainda em agosto de 2021. O órgão de controle, então, concluiu que nenhum servidor público participou de negociatas. Mas aí tem uma questão de ser um gabinete paralelo. Os pastores suspeitos de fazer lobby, de intermediar a verba e de receber propina das prefeituras não estão dentro da máquina pública, não tem cargo oficial. No começo de março de 2022, pouco antes da reportagem do Estadão ser publicada, a Controladoria Geral da União encaminhou seu relatório para a Polícia Federal. O Milton Ribeiro virou alvo de uma investigação num inquérito aberto por ordem do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal também abriu outro inquérito para investigar a atuação dos pastores lobistas. O Tribunal de Contas da União instaurou um procedimento próprio e a Controladoria-Geral, que já tinha lidado com o caso em 2021, abriu uma nova apuração agora que o caso é público. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que é relatora do caso do Milton Ribeiro, já tinha pedido para que a Polícia Federal ouvisse o ministro, ouvisse os pastores e ouvisse os prefeitos que relataram pedidos de propina. Ela também pediu para que o MEC esclareça o cronograma e os critérios de liberação de verbas federais para as cidades. E no despacho em que abriu o inquérito, a ministra Carmen Lúcia disse que a conduta de todos os envolvidos deve ser apurada, incluindo aí a conduta do Bolsonaro, apesar de o presidente não ser alvo formal da investigação. Desde a campanha presidencial de 2018, o Bolsonaro elegeu o Ministério da Educação como uma pasta estratégica para a sustentação da sua base. O então candidato surfava a onda do Escola Sem Partido, um movimento que se baseava na premissa de que o ensino brasileiro seria dominado por ideias de esquerda. Surfava também na mentira do kit gay e da ideologia de gênero, factoides usados por ele e seus apoiadores para persuadir a população de que o governo do PT, que tinha deixado o comando do país em maio de 2016 após pouco mais de 13 anos de administração, tentava doutrinar crianças a assumirem orientações sexuais não heteronormativas. O primeiro-ministro de Educação do Bolsonaro foi o Ricardo Vélez Rodrigues, professor universitário que teve o nome chancelado pelo escritor Olavo de Carvalho, guru da extrema-direita que morreu agora em janeiro de 2022. O Vélez assumiu imbuído da missão de promover uma guerra cultural nas universidades, mas sua gestão foi marcada mesmo por disputas internas. Os apadrinhados do Olavo de Carvalho na máquina pública entraram em disputa com setores militares do governo, e o Vélez acabou caindo em meio à paralisia do MEC. Ainda em 2019, quem assumiu a pasta foi o Abraham Weintraub, um professor de ciências atuariais com passagem no mercado financeiro que aconselhou a campanha do Bolsonaro em temas relativos à Previdência. O Weintraub era ainda mais estridente do que o Vélez no seu discurso contra a esquerda e na ideia de que o Brasil vivia uma guerra no campo da educação. Todas as iniciativas anunciadas pela sua gestão no MEC quase não saíram do lugar, como a Carteirinha Estudantil Digital e o Futurice, programa de financiamento privado de universidades públicas. Um dos poucos projetos do Ministério da Educação que vingaram foi a ideia de criar escolas cívico-militares, com disciplina rígida em que militares da reserva passaram a assumir a gestão de escolas. Mas a abrangência do programa é pequena. Na pandemia de Covid-19, o Weintraub foi muito criticado pela inépcia do Ministério e resistiu em adiar o Enem mesmo diante da emergência sanitária. No fim, o Weintraub ficou mais conhecido pelo que falava do que pelo que fazia. E foi por causa dos problemas que ele arranjava fora do tema educação que ele acabou deixando o Ministério. Ele passou a ser investigado pelo Supremo depois de dizer que prenderia todos os ministros do tribunal e depois de chamar os ministros de vagabundos durante uma reunião ministerial.
Em junho de 2022, ele foi demitido. Para substituir o Weintraub, o governo procurou nomes com perfis diferentes. Primeiro foi o Renato Feder, um liberal que comanda a Secretaria de Educação do Paraná e que teve a nomeação descartada depois de ser elogiado pelo apresentador Luciano Huck, que nutria ambições presidenciais à época. Depois o Bolsonaro apostou em Carlos Decotelli, professor e oficial da Reserva da Marinha. Mas o Decotelli caiu sem nem tomar posse após a imprensa descobrir inconsistências no seu currículo. Ainda lá em julho de 2020, um mês depois da saída do Weintraub, o Bolsonaro nomeou Milton Ribeiro ministro da Educação. Não era um olavista, como o Vélez e o Weintraub, nem um liberal, como o Feder, e também não tinha passado militar, como o Decotelli. Era um pastor presbiteriano com formação em Direito, que era pró-reitor religioso da Universidade Mackenzie, um cargo que não lidava com questões administrativas ou educacionais. O Ribeiro veio como um representante do setor evangélico conservador e, durante o seu mandato, colecionou declarações polêmicas. Ele disse que jovens LGBTI+, vinham de lares desajustados e, por causa disso, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no Supremo por homofobia. Ele também foi acusado de violar a autonomia universitária ao interferir em processos de escolhas de reitores de estabelecimentos federais. Também foi acusado de substituir servidores em cargos-chave a partir de critérios obscuros. Sob a sua gestão, o Centrão, grupo de parlamentares aliado do bolsonarismo, ganhou espaço. O PP, partido também conhecido como Progressistas, ganhou a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e tem priorizado redutos eleitorais dos líderes da legenda. Além disso, cargos importantes foram destinados à indicação do PL, partido do Bolsonaro, e do Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. O governo Bolsonaro está prestes a ter o seu 4º ministro da Educação antes do fim do mandato. Por hora, o cargo deve ficar na mão do secretário executivo Victor Godoy Veiga. Mais políticos do Centrão já estão de olho na possibilidade de indicar um novo ministro. Fique o secretário executivo ou venha um outro nome, a educação é uma área fundamental para o desenvolvimento do país e que passa por desafios enormes depois que os alunos ficaram muito tempo fora da sala de aula por causa da pandemia. A Isabela Cruz, redatora do Nexo, entrou em contato com especialistas para entender qual é o balanço das políticas públicas de educação do governo Bolsonaro. Uma das pessoas consultadas foi a Priscila Cruz, presidente da ONG Todos pela Educação. Ela mencionou que houve 2 grandes temas que passaram pelo Congresso Nacional durante a gestão Bolsonaro. Um foi o novo Fundeb, que é o principal mecanismo para o financiamento da educação básica no país e que foi regulamentado em 2020. Outro é o Sistema Nacional de Educação, que é um projeto de lei para melhorar a articulação entre União, Estados e municípios na área. A Priscila diz que essas iniciativas quase fizeram água por incompetência do MEC. Na questão do relacionamento com o Congresso Nacional, a gente tem 2 matérias que no campo educacional foram muito fortes nesse período. Uma foi o Fundeb e outra o Sistema Nacional de Educação. O Fundeb foi com Weintraub, ministro, ele atrapalhou demais, quase que o Fundeb não é votado porque ele, aos 47 do segundo tempo, quis apresentar uma proposta alternativa. Ele não conseguia entender o Fundeb, ele demorou muito tempo para entender o que era o Fundeb. E agora com o Sistema Nacional, a mesma coisa. Entraram tarde, entraram querendo fazer alterações absurdas e no final das contas conseguiram fazer algumas alterações mais cosméticas, nada de muita relevância, mas é isso, assim, acabam atrasando. A Priscila Cruz também diz que não consegue enxergar avanços na gestão e destacou que o Ministério tem muita dificuldade para atuar além do campo ideológico. É difícil falar em avanços, na verdade eu não consigo enxergar nenhum avanço promovido por esse governo especificamente. O que eu acho que a gente pode dizer assim como avanço é aquilo que não teve retrocesso, ou pelo menos até então não teve retrocesso. É um governo extremamente, assim, para além da questão do retrocesso, do uso ideológico, do uso eleitoral do Ministério da Educação, é um governo ineficiente, incompetente, que não consegue mesmo colocar de pé as coisas que não sejam desse campo ideológico e eleitoral. A redatora Isabela Cruz também falou com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas do Rio. A Isabela perguntou se o governo Bolsonaro teve políticas educacionais positivas.
A Cláudia começou respondendo que até houve um esboço interessante na área da alfabetização. Mas quando ele pôs um secretário de alfabetização que era olavista, que curiosamente tinha uma visão de alfabetização, a meu ver, mais ao encontro do que diz a ciência ou as pesquisas mais recentes de alfabetização, mostrando que o método que nós usamos no Brasil há 30 anos não vem mostrando bons resultados, especialmente em relação à alfabetização de crianças mais vulneráveis. A Cláudia, no entanto, falou que ficou só no esboço, disse que não houve avanço na área. A Secretaria de Alfabetização é comandada pelo Carlos Nadalim, um discípulo do Olavo de Carvalho. Ele não conseguiu estabelecer um diálogo com os estados e os municípios. E também tem o fato desse método, chamado método fônico, não ser consenso entre os especialistas. Só para dizer que, embora ele esteja trazendo uma visão que teoricamente dialoga com a ciência, a abordagem não dialoga. Então, o plano que ele criou para que esse processo acontecesse, e sem diálogo, sem aproximação mais efetiva, não avançou tampouco. No fim das contas, a Cláudia Costin diz que o que houve de positivo na educação brasileira desde 2019 não pode ser atribuído ao governo federal. Ela cita iniciativas de secretários estaduais e municipais para responder à pandemia e projetos no Congresso, como o Fundeb, e o aumento de conectividade nas escolas públicas. Mas ela diz que o cenário atual, que segundo ela é ruim, pode ser revertido. As perdas que resultam de uma gestão inadequada e ideológica do MEC, eu sou otimista que, passada essa fase difícil, que a gente vai conseguir, tendo aprendido a lição do que significa tudo isso, e também tendo consciência da força da federação e da sociedade civil em resistir às questões mais ideológicas, mais polêmicas, que a gente vai conseguir avançar. O fim de semana foi marcado por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tentou proibir manifestações políticas de artistas no festival musical Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo. A gente vai chamar a Isabela Cruz, olha ela de novo aí, para explicar aqui pra gente o que está em jogo nesse episódio. Isabela, que decisão foi essa? Foi uma decisão em pleno sábado do ministro Raul Araújo, que integra o TSE numa das vagas destinadas a ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O que aconteceu foi o seguinte: artistas no festival Lollapalooza se manifestaram contra o presidente Jair Bolsonaro, que pretende concorrer à reeleição em outubro. Na sexta, a cantora Pablo Vittar desceu para a plateia levantando uma toalha com o rosto do ex-presidente Lula, e a cantora inglesa Marina xingou Bolsonaro e Vladimir Putin, presidente russo. Pois bem, aí o PL, partido de Bolsonaro, ficou insatisfeito e foi ao TSE para pedir que o tribunal condenasse aquele tipo de ação que, segundo o partido, configuraria campanha eleitoral antecipada. O Partido Liberal, é o nome da legenda, ressaltou que pela lei só pode ter campanha a partir de meados de agosto e defendeu que a Justiça Eleitoral deveria até encerrar o festival caso as pessoas insistissem em mencionar possíveis candidatos. Então o que estava em jogo era um debate sobre o que configura a campanha eleitoral antecipada. A Lei das Eleições determina, desde 2015, que para que um ato configure campanha antecipada é necessário um pedido explícito de voto num determinado político. Bem, o ministro Raul Araújo concordou com o PL, viu violação da legislação e determinou uma multa de R$50 mil para o festival no caso de haver novas manifestações do tipo em favor de qualquer candidato. Na prática, a decisão não foi cumprida. Primeiro porque o TSE não conseguiu acionar a organização do festival a tempo, porque a ação do PL não apresentou o CNPJ correto da empresa. Depois porque, como costuma ocorrer em ações de censura, na verdade a ordem teve o efeito contrário e depois dela foi aí mesmo que o público e vários artistas se engajaram em criticar Bolsonaro e defender a liberdade de crítica política.
Eles tiveram apoio de nomes reconhecidos da comunidade jurídica, que destacaram que o ministro Araújo contrariou o que o Supremo já decidiu sobre liberdade de manifestação política em outros momentos. Vamos lembrar, por exemplo, aquela ação sobre manifestações políticas em universidades, na qual os ministros rejeitaram tentativas de censura a movimentos antifascistas feitas nas eleições de 2018. Muita gente também falou da incoerência da decisão em relação ao próprio histórico do TSE, que tem sido bastante flexível, por exemplo, com o atual presidente e suas manifestações em prol da reeleição, algo que ele fez, por exemplo, ainda ontem, domingo, em evento do PL. E como fica a situação do Tribunal Superior Eleitoral depois desse imbróglio? Segundo informações de bastidores, integrantes do Supremo e do TSE ficaram estarrecidos com a decisão e conversam desde o fim de semana sobre como reagir a ela, de modo a poupar o TSE de maiores desgastes, especialmente num ano eleitoral em que um dos candidatos, o presidente Bolsonaro, já ameaçou diversas vezes não respeitar a justiça eleitoral ou o resultado das eleições. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os ministros já teriam mandado sinais a Araújo de que ele deveria revogar a própria decisão. O ministro Edson Fachin, presidente atual do TSE, sinalizou publicamente hoje, segunda-feira, que discorda da decisão e afirmou que pretende levar o caso para julgamento no plenário da Corte Eleitoral assim que Araújo liberar o processo. Eu estava conversando sobre o episódio com o professor de Direito Constitucional, Emílio Meyer, da Universidade Federal de Minas Gerais, justamente sobre esse esforço que Fachin vem fazendo para que o tribunal se mostre forte e uníssono para as eleições de outubro. Ele disse que a decisão de Araújo é mal fundamentada e será facilmente desmontada pelos demais ministros, especialmente porque o Supremo, corte máxima do país, que tem ministros dentro do TSE, tem precedentes muito claros e liberais quanto ao tema da manifestação política em cenário eleitoral. Apesar dessa facilidade jurídica, Meyer destacou o problema político criado pela decisão, que mostra que o tribunal não tem essa unidade toda almejada por Fachin e expõe as incoerências que ocorrem no âmbito da corte. Isso tudo de bandeja para os que querem minar a credibilidade da justiça eleitoral. Valeu, Isabela. Esse texto você vai ler em nexojornal.com.br. O Talibã reconquistou o poder no Afeganistão em agosto de 2021, prometendo moderação, mas uma série de medidas de opressão de gênero estão sendo retomadas. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com essa. O Talibã tomou pelo menos 3 decisões desde a semana passada que atingem diretamente as mulheres no país. Todas essas decisões representam um retrocesso em promessas de moderação que o grupo tinha feito quando retomou o poder em agosto do ano passado, depois da retirada das forças americanas e de seus aliados europeus. A primeira medida foi tomada na última quarta-feira. Essa data marcou a retomada do ano letivo no país, mas não para todo mundo. Quando chegaram à escola, milhares de meninas foram mandadas de volta para casa. O Talibã tinha dito que cumpriria a promessa de dar educação universal no país para meninos e meninas, mas na hora H deu para trás. No fim, apenas as meninas que estão cursando até a 6ª série vão poder estudar. As Nações Unidas pressionam o grupo a rever essa decisão, mas a negociação deve ser complicada. A segunda medida começou a vigorar neste fim de semana. O Talibã proibiu que mulheres viajem sem a companhia de um homem da família em voos domésticos e internacionais. As 2 companhias aéreas afegãs foram comunicadas da decisão e já começaram a impedir a venda de bilhetes aéreos para mulheres desacompanhadas. Antes disso, a mesma proibição tinha sido imposta aos deslocamentos rodoviários de mais de 72 quilômetros, um pouco menos que a distância entre Campinas e São Paulo, por exemplo. Por fim, o chamado Ministério da Promoção da Virtude e da Prevenção do Vício decidiu que homens e mulheres têm de frequentar os parques da capital, Cabul, em dias diferentes. As mulheres só podem ir aos domingos, segundas e terças, e os homens vão nos dias restantes. Todas essas medidas contradizem a expectativa de que essa segunda edição do governo Talibã seria moderada, diferente da anterior, que vigorou de 1996 até 2001. A moderação era uma condição para que o país recebesse dinheiro da comunidade internacional para se reerguer. Com essa posição irredutível, vai ser preciso ver quem está disposto a ceder e quanto está disposto a ceder
para que o Afeganistão possa superar esse ciclo de guerra, miséria e repressão. Da demissão de mais um ministro de Educação do governo Bolsonaro, passando pela tentativa de censura no Lollapalooza, até chegar à opressão de gênero no Afeganistão, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente está de volta, até.